We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. E eu convido a todos vocês, meus amados irmãos que estão conectados conosco, para orarem também. E quem cumprimenta vocês e ora com vocês agora é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio de estarmos reunidos com esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que nós temos recebido da parte do Senhor. Eu peço também a Deus que o Senhor abençoe meus irmãos, minhas irmãs, de um modo geral, que todos sejam abençoados com saúde, com graça,
com misericórdia e que a bênção do Senhor paire sobre as vidas de cada um de nós. E nós pedimos tudo isto humildemente, ó Pai, e no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, e nós começaremos a leitura com o versículo 14. E enquanto os irmãos pegam suas Bíblias e vão ler, acompanhar a leitura, se desejarem, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é apresentado, é publicado de segunda a sábado aqui pelo portal da Mensagem Revelada. E também ele é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão que desejar ou irmã participar, ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco e nós estaremos adicionando você com muito carinho, com muito prazer. É só enviar o teu pedido e o nosso contato está aí na descrição do vídeo. E também, meus amados, nós pedimos a todos vocês, se você ama este programa, se você gosta, então não esqueça de se inscrever aqui no portal. Não esqueça também de clicar no gostei no momento em que estiver assistindo, porque desta forma o YouTube vai impulsionando a nossa programação cada vez mais e mais outras pessoas, muitas pessoas mais, vão sendo alcançadas pela bênção de Deus, assim como nós também fomos alcançados, não é? Então, lembrando ainda que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E se você reside próximo a um desses dois endereços citados, venha adorar conosco então, venha fazer parte da família da fé e certamente a tua presença será uma bênção para todos nós. E nós também agradecemos a Deus pela presença de vocês, aqueles que já têm ido na igreja ali congregar conosco, e também eu creio que você, quando sai, volta abençoado para sua casa, não é? Dito todas estas coisas, nós vamos agora para a nossa leitura bíblica, como nós anunciamos. São Marcos, capítulo 16 e versículo 14. Leiamos então. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora,
O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Graças a Deus. Então nós lemos aqui até o final do capítulo 16, não é? E agora, meus queridos, meus amados irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Ovelha Resgatada. E quem canta esse belíssimo hino é a dupla evangélica José e Dulce, bastante antigo. Vocês que são mais um pouquinho já vividos no evangelho se lembram daqueles tempos do disco de vinil, quando nós ouvíamos esses belíssimos louvores em nossas vitrolas, em nossas casas, né? E ainda em tempo, este hino, esse louvor, a irmã Nair, a minha esposa, está dedicando para o enlevo espiritual de todas as irmãs que estão conectadas com a programação. Que vocês todos recebam, então, essa dedicação para o teu enlevo, não é? E assim por diante. Muito bom, então. E agora, nós vamos aqui para ouvirmos a belíssima mensagem musical. Ouçamos, então, e meditemos. Ela foi resgatada, aquela ovelha sou eu. Que o Senhor nosso Deus receba esse louvor para a sua honra e a sua bendita glória. Vamos aqui então, mensagem respeito, parágrafo 211. Todos vocês que nos acompanharam na programação anterior
vocês devem se lembrar de um certo irmão pregador que chamava-se Irmão Allen, e ele então disse que o irmão Branham o havia chamado em termos pejorativos, não é? Falado mal dele, mas na verdade o profeta não tinha falado mal dele. O profeta apenas disse que ele cria de uma forma diferente do irmão Allen. Então esta escritura que nós vamos ler aqui agora, esta porção, ele vai se referir a isso. Então ele mandou todas as fitas da semana toda do encontro que havia tido para que o irmão ouvisse e soubesse que ele não tinha denegrido a imagem do nosso irmão, não é? Mas então vamos aqui. Eu disse, eu discordo com o irmão Allen sobre aquilo ser a evidência inicial do Espírito Santo, porque não houve nenhum lugar na Bíblia onde eles alguma vez sangraram nas mãos e óleo saía de sua face e mãos, para provar que eles tinham o Espírito Santo. Eu disse, o Espírito Santo foi o poder de Deus em suas vidas. E Jesus disse, e estes sinais seguirão os que creem. Está vendo? Em meu nome expulsarão demônios e assim por diante. Porém, eu disse, aqui está uma coisa que eu diria a respeito do irmão Allen. Ele é um grande homem de Deus, e se eu pudesse pregar tão bem quanto o irmão Allen pode, eu nunca teria um culto de cura. Eu somente pregaria o Evangelho. Então, o profeta está dizendo, tranquilizando, na verdade, o irmão, não é? Dizendo, eu quero dizer que o irmão Allen é um grande servo de Deus, e se eu tivesse a mesma habilidade para pregar como o irmão Allen tem, eu nem teria cultos de cura divina, mas eu apenas pregaria o Evangelho também, não é? Mas na verdade isso foi uma forma bondosa do irmão Branham dizer e talvez até tranquilizar o irmão, porque não tinha como o irmão Branham deixar de ter esses cultos de cura divina, porque o profeta de Deus foi enviado com esse ministério da cura divina, não é? Então, está vendo, depois dele ter publicado aquele panfleto e tudo mais, que eu fiz aquilo somente baseado no que alguém mais disse, porém, mesmo assim eu discordo com o irmão. A sua teoria, eu certamente não desejaria blasfemar do irmão. Então vocês estão vendo a posição que nós aprendemos com o profeta de Deus, não é? Ele disse, eu discordo da maneira que o irmão pensa a respeito da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Mas, contudo, de maneira nenhuma eu desejaria blasfemar e desrespeitar o meu irmão. É como, por exemplo, nós fomos criados no meio pentecostal. E lá nós tínhamos o ensinamento de que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado, isto é, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo era falar em línguas estranhas. E nós estávamos desejosos, ficávamos, não é? Muito desejosos, buscando a Deus nos cultos de oração e tudo, para podermos receber o dom de falar em línguas estranhas. E isso era muito maravilhoso até, porque eu me lembro que quando a minha pessoa, que estou dizendo de mim mesmo, não é? Quando nós
recebemos esse dom de falar línguas estranhas, eu ainda era muito jovem, muito adolescente ainda, então eu tinha medo, sinceramente. Vocês podem até querer rir, mas não assim um riso com desrespeito, não é? Mas dá vontade de sorrir mesmo. Eu tinha medo de dar risada, deixa eu usar esse termo, né? Que nós trabalhávamos na roça, na lavoura, e às vezes durante o dia alguém fala alguma coisa assim que dá vontade de sorrir, não é? Então eu tinha medo de sorrir e o Espírito Santo ir embora de mim, porque eu tinha recebido e era uma alegria assim incomensurável no coração, na alma. Agora eu acredito que naqueles tempos falar em línguas estranhas era uma evidência de que nós tínhamos recebido o Espírito Santo, porque aquilo trazia temor para as nossas almas, aquilo trazia uma mudança no nosso comportamento, na nossa vida, não é? Mas o tempo passou e depois as pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, assim, olhando nesse aspecto de ser a língua estranha. Inclusive com a gente, comigo mesmo, aconteceu isso. O tempo foi passando e eu às vezes comecei a dar um pouco de risada, às vezes brincava um pouco e comecei a perceber que eu não perdia o dom não de falar em línguas só porque estava brincando, só porque estava sorrindo e assim por diante. Então, são coisas seríssimas para a gente analisar. Eu não sei se estou falando a alguém que teve alguma experiência semelhante a esta. Então, o tempo passa e a gente vai percebendo que não era assim. Não precisava ficar como se fosse um velho, assim, ranzinza, ali com aquela carranca fechada o tempo inteiro. Não podia ser alegre, não podia sorrir, não era dessa maneira. Mas enfim, o tempo vai passando e as pessoas vão aprendendo e vão acostumando e vão descobrindo que podem ser cristãs, podem ser, eu estou falando entre aspas agora, pode ser cristã, pode ser cheia do Espírito Santo, sem deixar de fazer as coisas ilícitas. Eu não estou dizendo que sorrir é ilícito, né? Mas é muito sério isso aqui. E então, de pé, justamente aqui em cima, em Minnesota, naquela noite em Minneapolis, Minnesota, e aquilo foi naquela grande catedral, templo com Gordon Peterson. E esse rapaz que escreveu aquele livro contra Allen e disse tudo a respeito dele que pudesse ser dito, e disse: ele até mesmo teve a audácia de escrever aquele livro de demônios que mordem a respeito daquela mulher, mostrou marcas nas suas mãos onde um demônio a mordeu e coisas como aquela. Bom, então nós estamos entendendo aqui que o irmão Allen chegou ao ponto de dizer essas coisas, que existiam demônios que até mordiam as pessoas e deixavam marcas de mordida, né? E eu não sei se muitos que estejam me ouvindo agora se lembram, aqui para nós, aqui no Brasil mesmo, na nossa região aqui, nós moramos aqui, nessa região aqui entre Americana, Santa Bárbara, há mais de 50 anos. E naquele tempo surgiu aquela doutrina, né, aquele ensinamento que as pessoas iam orar e recebiam dentes de ouro. Você pode achar que isso é um absurdo, mas isso existiu naquele tempo.
naqueles anos passados, não é? Na década de 70, as pessoas recebiam dentes de ouro quando estavam orando e recebiam o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, essas coisas nunca tiveram o apoio da Bíblia para ser ensinado para as pessoas. E assim ainda hoje, certamente, existem outras coisas que as pessoas ainda afirmam e também não tem cunho escriturístico, não é? E coisas como aquela. Agora, eu não sei se aquilo poderia ser verdade, do demônio morder a pessoa, mordeu a mulher, né? Eu não sei se aquilo poderia ser verdade, porque o demônio é um espírito. Estamos entendendo a incoerência? O demônio é um espírito e você sabia que o demônio não tem nenhuma perna aqui na terra, nem uma mão, nem um braço, nem uma boca aqui na terra, a não ser a boca, as pernas, os braços das pessoas que fazem o que ele quer. Só se a mulher tivesse tomado uma mordida de alguém, não é? Desculpe, eu não quero também ser desrespeitoso com quem quer que seja, não é? Mas é muito sério nós pensarmos nisso e sermos enganados por coisas, fábulas, doutrinas que não têm cunho escriturístico, não é? Então, o profeta está dizendo aqui, eu não sei se isso é verdade ou não, porque o demônio é um espírito, você está vendo? Porém, esta mulher afirmou que um grande e peludo demônio veio e mordeu todas as suas mãos e sobre toda a face, tudo como aquilo. E ele disse, Allen escreveu aquele livro, e o homem que escreveu aquele livro escreveu um belo artigo a respeito de mim. E aqui estava ele sentado exatamente ali no encontro, aquela noite, quando o irmão Peterson e eles vieram e me disseram que ele estava ali assentado. Então parece que esse homem que escreveu o livro era alguma pessoa de destaque, algum escritor, alguma coisa assim, não é? E ele estava elogiando-me e humilhando a Allen. Então esse homem, esse escritor que havia escrito esse livro, veio na reunião do irmão Branham e estava humilhando o irmão Allen e falando bem do irmão Branham, né? Esse moço escritor. Então o profeta continua aqui. E eu pensei, aqui está a oportunidade que eu posso me levantar pelo irmão Allen. Então agora o irmão Branham ia falar a favor do irmão Allen. Assim que eu andei até ali e eu disse, eu estava lendo hoje aqui o artigo no jornal que este certo homem que está na cidade, não sabendo que ele estava sentado exatamente ali fora. Então ele foi citado o irmão que escreveu o livro, pensando que o irmão estivesse na cidade, não é? Mas o irmão estava ali na sua reunião, assentado ali fora. Talvez não coubesse dentro do recinto. E eu disse, ele disse aqui que Allen e toda a crítica, e eu disse, ainda que eu agradecesse o homem dizer os elogios a meu respeito que ele fez, eu disse que eu não estava ali por dinheiro e coisas como aquela, e realizava os encontros mais limpos de qualquer deles, e assim por diante. As boas coisas que ele disse, eu disse, eu agradeço aquilo. Porém, se aquele homem que escreveu este artigo aqui, no jornal, nunca verificou suas notas,
mais cuidadosamente do que dizer que Allen escreveu essas mordidas de demônios, Allen nunca escreveu aquele livro. Então não era verdade. Então vocês estão vendo como que é difícil tratar com o ser humano. O ser humano é levado por boatos, por boatarias, por coisas que não são verdadeiras. E isso é muito ruim, é muito triste. Isso, sabe o que acontece? Isso leva o Espírito Santo para longe de nós. Nós não devemos falar mal de quem quer que seja, denegrir a imagem de nenhum pastor, de nenhum servo de Deus, de nenhum irmão, na verdade, não é? Nós deveríamos tomar esses exemplos para nós. Então o profeta está dizendo aqui, o irmão Allen nunca escreveu aquele livro. Eu conheço o homem que escreveu isso, eu disse. Absolutamente, ele nunca escreveu aquele livro. E se o homem nunca verificou sobre seus artigos mais cuidadosamente do que aquilo, eu duvido que mesmo o resto que ele disse sobre o irmão Allen é verdade. Indo ao lado do irmão Allen, e eu disse, se o irmão Allen estiver errado, eu preferiria ser encontrado no tribunal do julgamento, tomando minha posição com o irmão Allen no erro, quando ele está tentando ganhar almas para Cristo, do que estar criticando o que o homem está tentando fazer. Então, profeta, esta era a posição do nosso precioso profeta. Ele disse, eu preferiria me colocar no juízo ao lado do irmão Allen, mesmo estando errado na sua maneira de pensar e de crer, mas estar ao lado dele porque ele está tentando ganhar as almas para Cristo. Isso é maravilhoso e isso é tremendo, a posição de um homem verdadeiro, de uma mulher verdadeira. Aleluia. Amém. Isso é correto. Sim, Senhor. E seja quem quer que invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou com ele. Seja protestante, seja católico, ou seja o que ele for, eu poderia discordar com ele sobre teologia. Porém, eu desejo respeitá-lo como um servo de Cristo e como meu irmão. Está vendo? Os irmãos que congregam conosco em nosso tabernáculo já sabem da nossa posição, não é? A respeito dessas coisas. Para minha pessoa, estou dando um testemunho pessoal. Não existe diferenças se o irmão é dessa ou daquela igreja ou daquela outra, seja o que for que ele professe a sua fé ali, mas se ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador, no seu coração, se ele crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse homem é meu irmão, e ele está tentando pregar o Evangelho, e ele está tentando tirar as pessoas do engano, tirar as pessoas do erro, dos vícios, da maldade. Então, esse homem é meu irmão, eu o considero sincera e honestamente. Todos os irmãos que me ouvem na igreja já sabem da minha posição, que é assim, né? E não importa o que ele faça, nós temos que dar respeito ao Espírito Santo exatamente correto. Sim, Senhor. E quando nós começarmos a fazer aquilo, então Deus irá derramar as suas bênçãos entre nós, justamente
nós, um pequeno grupo aqui, mesmo por volta de 50 ou 60 ou possivelmente 75 pessoas sentadas aqui hoje à noite, se nós pudéssemos somente todos juntos nos juntarmos e darmos respeito devoto a Deus e ao Espírito Santo no que Ele está fazendo neste dia e respeitar todo dom e todo o ofício que Ele envia em nosso meio, Deus simplesmente continuará a derramar do seu Espírito sobre nós e nós crescermos em número e nos multiplicaremos. Você não crê nisso? Certamente nós temos que ter respeito a Deus. Então isso é maravilhoso e eu dou graças a Deus, juntamente com todos vocês, com aqueles que têm a mesma posição, não é? Que o que nós temos aprendido desta mensagem profética trazida pelo profeta de Deus é muito importante, é muito central, é muito verdadeiro. E o profeta de Deus nunca nos ensinou a sermos sectários, a fazermos grupos e dividirmos aqui, dividirmos ali, e eu não me uno com aquele irmão porque ele é de outra igreja, ele é de outro grupo. O nosso profeta William Branham nunca nos ensinou a agirmos desta maneira. E nós damos graças a Deus que não somente porque o nosso profeta nos tem ensinado a fazer isso, mas até porque isso já está dentro de cada um de nós. A palavra apenas vem e coroa aquilo que já existe dentro de cada um de nós, não é? E agora, meus irmãos, nós chegamos aqui no parágrafo 216 e agora nós vamos ter um momento de oração falando com o nosso Pai Criador. E agora é o momento da oração da fé. Orem comigo então, todos vocês. Bendito Deus e soberano Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor Pai por mais este dia de vida, por esse sol maravilhoso que o Senhor deu, por esse dia, pelo ar que nós respiramos, pela saúde de cada um, ó Pai. Ó Deus bendito, e talvez possam existir pessoas enfermas, acamadas também, em seus leitos, em suas casas ou nos hospitais, e precisam da bênção também, da cura divina, não importando quem seja aquela pessoa. Certamente, se ela é uma pessoa humilde, se ela crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ela é nossa irmã, essa pessoa. Ó Deus, ajuda cada um, ó Pai, essas peças de roupa que foram trazidas para a presença do Senhor, esses lenços, que eles sejam ungidos pelo poder do Espírito Santo da graça, pelo poder da cura divina, para que quando a pessoa for tocada por essa roupa, por esses lenços, recebam a cura, recebam a bênção de Deus. Aleluia. Pai de misericórdia, abençoa os lares, as famílias, os pais de família, os filhos, jovens já, rapazes, moças, adolescentes, os bebezinhos, os velhinhos, Senhor. Tenha misericórdia de todos, ó Pai, ajudando a cada um, que os espíritos malignos, espíritos que são contrários ao Espírito Santo, sejam expulsos das famílias, sejam expulsos das vidas das pessoas e que as pessoas possam ser fiéis ao Senhor, serem crentes verdadeiros, crentes cristãos que creem realmente na Tua bendita palavra, ó Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor.
Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bom, então, meus amados e preciosos irmãos. Nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Nós convidamos a vocês todos para estarem conosco em todas as nossas programações, como nós já demos as notificações no início, não é? E que o Senhor Deus fique com cada um em seus lares, em seu trabalho, abençoando, guardando de todos os males, na rua, no trânsito, onde quer que seja, que o Senhor Deus possa estar com cada um de nós. Fiquem todos com Deus e Ele também fique com vocês, conosco, para a glória de seu bendito nome. E nós pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos e paz do Senhor. Amém.